Hoje o nosso bate-papo é com Fabiano Pompemeyer, que é subsecretário de Planejamento da Infraestrutura do Ministério da Economia. O Fabiano trabalhou por muitos anos no IPEA e foi inclusive diretor de Planejamento de Infraestrutura lá. E ele carrega consigo uma grande expertise. É um dos principais atores que coordena as políticas públicas que definem os impactos sociais dos projetos de infraestrutura. O Fabiano é formado em engenharia e é mestre e doutor em engenharia também. Dentre vários assuntos sobre os quais nós vamos conversar aqui, o Fabiano também vai nos contar um pouco sobre o recém-publicado manual para calcular as externalidades positivas geradas pelos projetos de infraestrutura. São externalidades socioeconômicas que são importantes de ser cotejadas aqui quando a gente está tratando de projetos de infra. Essas externalidades positivas são importantes para um assunto que a gente discute muito no InfraCast, que são as análises dos chamados value for money. Vem conferir. Falta gente capaz de fazer as análises, gente pensando em como desenhar projetos de infraestrutura, como identificar os gargalos e como propor soluções. E você provoca uma seleção adversa, né? Se você tem muito risco no contrato. Vai vir quem tem mais habilidade para renegociar, não quem está a fim de ganhar dinheiro com o projeto em si. Né? Se falar, não, mas são as obviedades nacionais. É óbvio que a gente precisa de mais ferrovia, é óbvio que a gente precisa de mais porto, de mais aeroporto. É e não é. Tá? Na hora que você põe na ponta do lápis, lá, faz a continha de quanto custa e qual o retorno que isso vai trazer, você começa a ter surpresas, que alguns projetos que pareciam óbvios não são tanto assim. Uma vez que vai para frente também, não tem muito que ficar revendo o passado, não. Já está aprovado, toca em frente. Tá? Que é um problema em projetos de obra pública. Você inicia o projeto, no meio do caminho ele para, não, aqui tem um levantamento mal feito, ou tem uma comunidade afetada aqui que não foi ouvida, aí para o projeto. É isso que a gente não quer que aconteça. E aí, para que fazer contratos tão longos? Com 2, 3 ciclos de investimento? Faz de um ciclo só. Deixa um segundo ciclo para o próximo contrato. Hoje, o nosso episódio é muito especial, muito esperado por mim e pelos nossos ouvintes também, com Fabiano Pompemeyer, do Ministério da Economia. Fabiano, uma honra enorme te ter aqui, entre aspas, presencialmente, né? A gente já estava esboçando como é que seria essa nossa entrevista, mas foi o que o momento nos permitiu. De qualquer forma, estou me sentindo muito privilegiada, prestigiada com a sua presença, querido. Obrigada por ter topado falar no InfraCast, viu? Prazer aqui poder expor nossos trabalhos e disseminar, catequizar um pouco mais aí o que a gente tem feito. A gente brinca, é uma catequese mesmo, o nosso trabalho. É mesmo. Fabiano, me conta uma coisa. Você, enfim, a gente acabou se conhecendo em função da minha relação de fã e ídolo, né? Já que eu venho aí admirando seu trabalho há muito tempo, eu acho que você consegue tratar de um tema que historicamente faz com que a gente amplie a nossa percepção sobre o que são os projetos de infraestrutura, fazendo aí uma análise das externalidades e dos impactos desses projetos. Me conta um pouquinho mais sobre esse trabalho que você desenvolve aí brilhantemente, Fabiano. O que a gente está propondo, o que a gente está fazendo no Ministério da Economia é simplesmente adotar as boas práticas que o resto do mundo adota, tá? E o Brasil já adotou algumas vezes esse tipo de prática. Lá na época do GIPOT se fazia esse tipo de análise custo-benefício econômica de projetos, com uma amplitude um pouco menor, não se considerava tanta externalidade quanto se considera hoje na parte ambiental, por exemplo. No PPA 2004-2007 também se tentou fazer se implantar um processo de aprovação de projetos baseados em análise custo-benefício, tá? Mas por problemas diversos isso não foi para frente, tá? Agora a gente está retomando essa iniciativa, tentando evitar problemas que ocorreram no passado, tá? Por exemplo, de falta de gente capaz de fazer as análises, falta de gente capaz de criticar se a análise está bem feita ou não. A gente tem uma outra carência que é gente pensando em como desenhar projetos de infraestrutura, como identificar os gargalos e como propor soluções.
em vários setores isso, tá? Motivo, inclusive, que foi criada a empresa de pesquisa energética para o setor elétrico, empresa de planejamento e logística em transportes, por falta de capacidade técnica para se desenvolver os projetos, tá? Bem que a gente tinha muita, como se falava, não, mas são as obviedades nacionais. É óbvio que a gente precisa de mais ferrovia, é óbvio que a gente precisa de mais porto, de mais aeroporto. E não é, tá? Na hora que você põe na ponta do lápis, lá, faz a continha de quanto custa e qual o retorno que isso vai trazer, você começa a ter surpresas, que alguns projetos que pareciam óbvios não são tanto assim, tá? E outros que pareciam, não, esse aqui é um projetinho menor, de pouca importância, se mostra muito viável, tá? O processo que a gente está propondo, a implantação, ele tem essa vertente de você dar transparência na avaliação e na escolha de quais são os projetos, e também aproveitando para tentar resolver um outro problema típico de projetos, de execução de projetos de infraestrutura no Brasil, que é você começa um projeto sem estar maduro o suficiente, né? Então a gente não olha só pelo custo-benefício socioeconômico, a gente olha pela maturidade gerencial do projeto mesmo. Uma das boas práticas que a gente está tentando trazer para o Brasil e implantar é um modelo do governo britânico que chama 5 Case Model. A gente está traduzindo para modelo de 5 dimensões. Você olha para a dimensão estratégica e a dimensão econômica, que são tipicamente o que se explora numa avaliação custo-benefício socioeconômica. E você olha mais 3 outras dimensões. Comercial, se você tem fornecedor capaz de produzir aquele projeto que você quer colocar de pé. Financeira, que é se o projeto tem dinheiro para financiá-lo. E aí pode ser dinheiro público, se ele é um projeto de orçamento público, ou dinheiro privado, se é um projeto que você pode financiar ele via cobrança de tarifas, num modelo típico de concessão simples, tá? E, por fim, a dimensão gerencial. Se você, empreendedor público do governo, colocou as pessoas certas para gerenciar o projeto, mapeou os stakeholders, os apoiadores e os potenciais inimigos do projeto para trabalhar e articular isso. Você olha essas 5 dimensões. E aí não é que uma dimensão tem mais peso que a outra, não. Tem que passar nas 5. Se ficar em uma, não vai para frente. Essa é a ideia. E aí, uma vez que vai para frente também, não tem muito que ficar revendo o passado, não. Já está aprovado, toca em frente. Tá? Que é um problema típico que a gente encontra em projetos de obra pública, principalmente, que você inicia o projeto, no meio do caminho ele para, não, aqui tem um levantamento mal feito, ou tem uma comunidade afetada aqui que não foi ouvida, aí para o projeto para redefinir as coisas. É isso que a gente não quer que aconteça. Faça essas discussões complicadas o mais cedo possível, antes de você começar a gastar dinheiro, que aí o custo de você ter que refazer o projeto é menor. Essa é a ideia geral do que a gente está propondo. Acho que isso é interessantíssimo, Fabiano, e no fim das contas é uma ferramenta de planejamento e de priorização de projetos, certo? Sejam projetos aí de infraestrutura sempre, claro, mas realizados diretamente pelo Estado ou realizados por outro ferramental à disposição do Estado para a realização dessa política pública. Se você puder me transitar aí pelo caminho aí desse 5 Case Model, talvez com um exemplo concreto, eu acharia super bacana. Não sei se faz sentido aqui para você, me contando assim os dados que você leva em consideração. Para começar assim, na dimensão estratégica, você parte do seguinte: eu não tenho um projeto, eu tenho um problema a resolver. Mas eu não sei qual é a solução dele ainda. Tá? Por exemplo, pode ser um problema de educação, pode ser um problema de saúde, tá? Ou um problema de infraestrutura. Vou dar exemplo de infraestrutura, que é mais fácil. Eu tenho um problema de um custo elevado, pode ser um problema ou uma oportunidade. Então, eu tenho um custo elevado de transporte para escoar a produção agrícola do Centro-Oeste. Todo mundo sabe que a gente tem esse problema. Tudo bem. Qual é o projeto? Não sei. Tem várias opções. Tá? Então, na dimensão estratégica, eu vou olhar as possíveis alternativas. Né? Primeiro, eu vou confirmar que existe um problema e depois eu vou
discutir algumas possíveis soluções. Uma lista longa, tá, de possíveis soluções. Pode ser uma ferrovia para o norte, para o oeste, ferrovia para o Pacífico, hidrovia, duplicar rodovia, pode ter várias soluções. Transporte por balão dirigível, você pode pensar no que quiser, tá? Depois, a dimensão econômica, você vai começar a comparar essas alternativas, tá? Essas possíveis alternativas de solução, pela ótica da sociedade. Por isso que a análise socioeconômica, o socioeconômico é ótica da sociedade. Por isso que entra a questão de externalidades, benefícios indiretos, externalidades positivas e negativas, tá? Poluição ou redução de poluição, tem que entrar nessa conta, desmatamentos, se o projeto, se as alternativas elencadas afetam diferentemente o desmatamento ou não, tá? Se elas afetam diferentemente o custo de transporte ou não, tá? E aí a gente está falando de custo de transporte, não está falando de frete, está falando de custo mesmo, tá? Quanto gasta de combustível, quanto gasta de operador, quanto gasta de pavimento, se for rodovia, tá? É custo, não é frete, tá? Então, vai comparando essas alternativas. A recomendação é a seguinte: quando você tem uma lista muito longa de alternativas, você faz separa o joio do trigo com indicadores. Para quem trabalha em transportes, vai ser muito fácil. Olha, aqui vou pegar os 30% projetos que mais reduzem custo, que é o principal indicador, tá? A emissão de poluentes tende a estar atrelada ao custo, por exemplo, tá? O custo operacional. Aí, com a lista curta, você vai fazer uma análise mais formal de custo-benefício socioeconômico, que é quantificar quanto reduz de consumo de combustível, quanto reduz de emissão de CO2, quanto reduz de acidente nas estradas, cada solução, tá? Quanto eu vou ter que gastar de investimento em infraestrutura nova, quanto eu vou ter que gastar em veículos novos que eu não tenho, tá? Numa noção de custo de oportunidade, ao pegar algum insumo para alocar naquele projeto, eu estou deixando de usar esse insumo para outra coisa, tá? É o custo de oportunidade. Hoje a gente vai falar de taxa social de desconto, que é tudo a ver com custo de oportunidade, tá? E os benefícios é muito baseado no conceito microeconômico de disposição a pagar. Então, por exemplo, tem lá alguns benefícios típicos em projetos de transporte, são redução do tempo de viagem. E aí, quanto vale o seu tempo, por exemplo? Vale o quanto você está disposto a pagar para ter uma redução de um tempo que você considera perdido. Por exemplo, o tempo que você passa dentro do carro no congestionamento é considerado, pela maioria das pessoas, um tempo perdido. E elas, em geral, se pudessem, pagariam para não ter que enfrentar o congestionamento. E aí a gente faz via técnicas econométricas, você olha, principalmente quando você coloca pedágios em estradas, e você vê o efeito de quem topa pagar o pedágio e quem prefere ir pela rota mais longa. E aí essa mudança, você estima qual seria, o quanto elas dão valor ao tempo, tá? Considerando todas as demais questões, que pode gastar mais ou menos combustível e tudo mais. O efeito líquido é o tempo de viagem. Mesma coisa, quanto elas estão dispostas a pagar para reduzir a incidência de acidentes em rodovias, risco de morrer, tá? As pessoas estão dispostas a pagar para reduzir esse risco, essa chance, essa probabilidade. A gente fez estudos lá no IPEA sobre isso que deram resultados bastante interessantes. Outra forma de avaliar isso é no mercado de trabalho. Pessoas com o mesmo nível de qualificação para trabalhar numa ocupação de maior risco, tipicamente construção civil ou indústria pesada, elas exigem um salário maior do que quem trabalha dentro do escritório, digamos assim, que é mais seguro, tá? Menor risco. Essa diferença salarial, considerando o risco maior de sofrer acidentes, você computa quantas pessoas estão dispostas a pagar ou exigem receber para correr esse risco a mais de sofrer algum acidente, tá? Então, essas variáveis você coloca dentro da análise. O que você tem preço de mercado, você usa o preço de mercado. O que você não tem como valor do tempo, valor da morte evitada, você usa essas técnicas indiretas.
O valor da poluição emitida também é por técnica indireta, quando você não tem diretamente impostos cobrando por essa poluição a mais, como é o caso do cigarro, por exemplo, né? E aí você quantifica todos esses benefícios e custos pela ótica da sociedade, por isso que tem que ter externalidades, porque um operador sozinho não enxerga essas externalidades nas suas receitas e despesas. Então, pela ótica da sociedade, você escolhe ou prioriza as melhores opções, tá? A recomendação é, se você tem claramente uma opção muito melhor que as outras, você só detalha aquela. Mas se você tem opções próximas, são estimativas. Então, pode ser que quando você refine o dado, você chegue à conclusão de que aquela que estava em segundo lugar melhorou o resultado, ficou em primeiro. Então, leva adiante as concorrentes que estão próximas para detalhar mais no projeto. Você está fazendo isso tudo numa fase muito preliminar. Você está no papel, no escritório, o custo de análise é baixo. Quando você vai a campo, aí você tem que começar a fazer sondagem de terreno, fazer medição em campo, fazer estudo de impacto ambiental, aí já começa a custar mais caro. Não dá para você fazer análise de 10 alternativas para o mesmo problema. Vai fazer no máximo de 2 ou 3 no máximo, tá? Se você puder otimizar esse tipo de análise. Tá? Então, a gente falou das duas primeiras dimensões, estratégica e econômica. Nessa discussão econômica, dentre as alternativas, você já começa a discutir se eu vou fazer isso via orçamento público ou via concessão, por exemplo, cobrando uma tarifa. Por que isso é importante? Porque se eu vou cobrar uma tarifa, pode ser que a quantidade de usuários que vão utilizar aquele projeto não seja a mesma se eu não cobrar. Tá? Perfeito. São alternativas distintas pela ótica socioeconômica também. Tá? Mas aí eu vou para a fase comercial. Tá? Aquele projeto ali, eu tenho essas alternativas priorizadas. Existem fornecedores para isso? A gente pode pensar aí, por exemplo, aí aquele projeto lá do Elon Musk, lá, o Hyperloop. Se você fizer a análise socioeconômica dele, com base nos parâmetros que eles dizem que é quanto custa construir, provavelmente ele vai dar viável numa conexão, por exemplo, Rio-São Paulo. Nós já temos fornecedor para ele hoje? Não temos. O Brasil é menos rico que Dubai para poder se dar o luxo de fazer um piloto desse porte. Mas então, na dimensão comercial, é esse tipo de análise que se faz. É possível produzir esse projeto nesse prazo? Existem fornecedores para isso? Tá? Aí, na dimensão financeira, eu vou olhar se é projeto de obra pública, se eu tenho orçamento para isso. Ainda mais que é um típico problema no Brasil é que você tem projeto de investimento em infraestrutura, ele leva 2, 3, 4 anos. E o nosso processo orçamentário público, ele é anual. E aí você aprova o projeto desse ano, para o ano seguinte você não sabe se vai ter o dinheiro para ele. Claro. Então você tem que ter um mecanismo de garantir que esse recurso vai ser blindado para não concorrer, né? Não entrar na concorrência de novo. Isso é uma das principais contrapartidas que a gente coloca, inclusive. Olha, a gente, na discussão que a gente faz com os ministérios setoriais que são quem aplicam os recursos, fala, nós vamos perder mais tempo na fase de planejamento, mas uma vez aprovado, o recurso vai estar garantido, tá? Não vai ter mais aquele risco de ser contingenciado ou de não entrar na lei orçamentária, tá? É para ser carimbado, tá? Bom, então na discussão financeira você discute disponibilidade orçamentária, se é recurso público, e discute viabilidade privada, tá? Receita menos despesas, se o projeto fosse financiar via cobrança dos usuários, tá? Ou se, por exemplo, se tem receitas acessórias, tá? Se você, por exemplo, projeto de transporte público que a gente tem discutido, ele gera tanta externalidade para a cidade e para os não usuários direto do transporte público que faz todo sentido você financiar aquele projeto por outros meios, tipo aumento do IPTU por valorização imobiliária ou a própria cessão de áreas mesmo públicas para serem exploradas pelo operador do transporte público e essa receita vinda dessa exploração imobiliária custear o próprio projeto. Tá? Países asiáticos fazem isso à torta e à direita, né? A gente não está inventando nada.
Aí temos a dimensão gerencial. A dimensão gerencial, aí você vai olhar realmente se você colocou o corpo técnico adequado, se você fez mapeamento de stakeholders, identificou quem é contra, quem é a favor, articulou os pontos de possíveis conflitos. E em projetos complexos, isso é crucial. Tá? E infraestrutura, a regra é ser complexo, a exceção é ser fácil. Mas me conta, você estava falando, isso está em constante evolução, né? Essa análise de 5 dimensões é para ser feita nas fases do próprio projeto. Tá? Então, nas fases preliminares, você analisa as 5 dimensões, o foco é muito mais na dimensão estratégica e na econômica, você teria um primeiro gate de aprovação. Aí você vai para a fase de estruturação de projetos. Aí você não vai ficar rediscutindo mais alternativas, um número muito grande de alternativas na análise econômica. Você vai já partir para as outras, detalhar as outras dimensões. E se aparecer uma informação relevante nova, você revisita as análises econômicas e estratégicas, tá? E aí vai detalhando mais e vai confirmando as análises anteriores. No Reino Unido, eles fazem isso em 3 etapas, até porque eles usam muito o processo de diálogo competitivo, que a nova lei de compras públicas, licitações aqui vai permitir a gente fazer. E no diálogo competitivo muda tanto a solução e o custo que eles podem revisitar toda a análise. Tá? A gente, para um processo tradicional de licitação, a tendência é a gente ficar em 2 etapas só, em 2 gates de aprovação. Mas Sim. Tem essa maturação do projeto. E com isso você só vai aprovando o projeto e comprometendo o recurso financeiro e humano, e terra, se for o caso, e terreno, se for o caso, quando comprovada a maturidade do projeto e a eficiência econômica dele. Tá? Esse é o principal Fabiano, até um comentário bem pequenininho sobre o diálogo competitivo. Eu acho super bacana a tentativa, né, de a gente trazer isso, incorporar na nossa legislação, mas me parece aí, enfim, não sei do ponto de vista econômico, você, por favor, se quiser, fique à vontade para reagir a isso, mas me parece que a gente incorporou de uma forma um pouco tímida, eu diria, porque na Europa, nos Estados Unidos, você tem o diálogo competitivo e pode contratar a solução em seguida. Aqui o que acontece é que você tem uma fase de diálogo e depois você tem mais uma fase de concorrência em que você abre para potenciais outros players para que eles apresentem, com base na proposta do vencedor do diálogo, aí uma nova solução, um novo preço, enfim. Mas não se preocupe em reagir a isso, só se você quiser. Mas uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, e aí já também puxando para esse tema, que você é o mestre, né? O Ministério da Economia publica, e você falou isso para a gente, a taxa social de desconto, né? Para que a gente possa projetar os custos e os benefícios, essa análise de externalidades que você bem colocou aqui, e trazer a valores presentes usando essa taxa. E se você puder comentar um pouquinho de como ela é atribuída, calculada, quais estudos vocês estão fazendo? Você me disse que em breve teremos novidades sobre isso por aqui, né? Sim, claro. Sim, para fazer a análise socioeconômica, principalmente, tá? É pela ótica da sociedade. A gente precisa de qual é o valor do tempo, qual é o valor da vida salva, da morte evitada, como quiser dizer, qual é o custo social da poluição, quantas pessoas atribuem o custo de se poluir, seja a poluição de esgoto ou de própria emissão de CO2, tá, de gás de efeito estufa. Tá? E como não são preços observados no mercado, você precisa quantificar isso. Isso dá um trabalho danado, tá? Para um analista de um projeto de infraestrutura ficar discutindo esse tipo de coisa é viagem mesmo. Assim, nunca vi falar nisso. Então, assim, vamos facilitar o trabalho do analista e criar um catálogo. Sim. Tá? Isso mais uma vez, não estamos inventando nada. O Chile tem um catálogo, o Reino Unido tem um catálogo, a União Europeia tem um catálogo, a Coreia tem catálogo, tá? Então, esse catálogo, os parâmetros mais utilizados, com base em estudos robustos, econométricos, você consegue gerar esses valores e fica lá tabelado. E tem que ser um valor oficial para todo mundo usar o mesmo. Senão,
Na melhor das hipóteses, o analista vai ter que ir fazer uma revisão bibliográfica sobre o custo de acidentes. Aí vai achar um estudo do IPEA de 2016, um estudo da USP de 2007. Mas qual que é melhor, né? Assim, vamos fazer esse trabalho para o analista, de fazer essa revisão bibliográfica e atualização econométrica, se for o caso. Tá? E é isso que a gente está produzindo esse catálogo. Dentre esses parâmetros, a taxa social de desconto é provavelmente o mais relevante, tá? Ele é o equivalente ao WACC, tá? Ao custo médio ponderado de capital em projetos de concessão, de investimento privado, que seja. Mas então por que não usa o WACC, que o próprio governo também produz nota técnica já desde 2000 e antigamente, para as agências reguladoras quando vai ter algum processo de licitação? Porque o WACC é o custo de capital que aquele setor enxerga, não é o que a sociedade enxerga, tá? Mas o conceito é o mesmo, é o custo de capital que a sociedade enxerga, o custo de oportunidade de capital que a sociedade enxerga. E é aí que, como é o que a sociedade enxerga, tem uma série de poréns, tá? Então, por exemplo, basicamente o que acontece na sociedade? Poupadores estão dispostos a deixar de consumir e para deixar o dinheiro, para emprestar o dinheiro para alguém e receber esse dinheiro a mais no futuro, certo? Então, essa taxa de juros do que eles querem receber no futuro a mais é o preço do capital, é o custo de oportunidade de capital para eles, tá? É o quanto eles querem receber. Bom, quem toma emprestado está disposto a pagar um pouco a mais para devolver esse dinheiro só depois. Ok, então, problema resolvido. O poupador negocia com o emprestador, chega num ponto de equilíbrio, aqui a taxa de juros, então aqui é 6% ao ano, está combinado. Esse é o custo de oportunidade de capital e é a taxa social de desconto. Se fosse tão simples assim, para simplificar, existem impostos, tá, tributos. Então, o poupador empresta o dinheiro, para ele recebe líquido um valor, porque uma parte fica no imposto de renda, do rendimento de aplicação financeira, e quando o empreendedor pega o dinheiro emprestado, ele aplica numa atividade produtiva, ele também tem que pagar tributos. Sim. Então, para ele pagar tributos, sobrar um dinheiro, um resultado líquido suficiente para ele pagar a taxa nominal do empréstimo que ele fez, depois dos tributos, ele tem que gerar muito mais lucro do que ele previu. Então, o retorno do capital do empreendimento privado é muito maior do que o rendimento líquido recebido pelo poupador. Perfeito. Então, essas duas diferenças, esses dois valores que são bem diferentes, chega a ser mais que o dobro um do outro, tá? No Brasil, dependendo, obviamente, do nível médio de juros da economia, essa diferença distorce, tá? E aí você tem um problema de quando você bota um projeto de investimento novo, o que ele vai fazer? Ele vai competir com os projetos existentes e talvez, se ele pagar bem, ele vai competir com o consumo das famílias. Então, assim, uma parte das famílias podem poupar um pouco mais para aquele projeto e alguns projetos podem eventualmente deixar de serem feitos para dar lugar a esse projeto novo do governo, por exemplo, tá? O quanto ele vai deslocar, se ele vai deslocar mais projetos privados, mas vai deslocar muito pouco no consumo das famílias para fazer mais poupança, a taxa social de desconto vai estar mais próxima do retorno privado dos empreendimentos que ele está deslocando, tá? Ou seja, o custo de oportunidade daquele projeto entrar é não ter o retorno do projeto privado que ele está deslocando, tá? Perfeito. Se não, se as famílias rapidamente colocam mais dinheiro na poupança, aí então eu desloco muito pouco o projeto privado. Então, a taxa social de desconto, cuja oportunidade de capital social, ele vai ficar mais próximo do retorno do investimento da poupança das famílias, tá? Do retorno líquido. Adivinha qual é o caso no Brasil? A poupança das famílias ela é muito inelástica. As famílias poupam, o quanto elas poupam varia muito pouco, dependendo de quanto se está pagando de juros, tá? Sim. Então, ao botar um projeto novo, você desloca, a poupança aumenta muito pouco por pagar um juro a mais, tá? Já o investimento privado, ele é muito sensível ao custo de capital do mercado, muito sensível. Qualquer aumentozinho, o projeto deixa de ser feito.
Sim. Então, por isso que a nossa taxa social de desconto estimada lá no ano passado, ela deu 8,5% ao ano, no ano em que a Selic chegou a 2,5%. Por quê? Porque o retorno de empreendimentos privados para dar esse líquido é o que puxou a conta da taxa social de desconto. Perfeito. Ainda tem um outro problema, que a gente estava olhando os dados que a gente tinha disponíveis, eram dados do passado, em que a taxa Selic estava bem maior do que o que chegou no ano passado. A gente entende que, assim, para começar, o ano passado, um ano totalmente atípico de recessão, então a taxa Selic não é uma taxa, até de deflação, não é uma taxa duradoura, tá? E a gente entende também que para a gente ter taxas de juros gerais da economia estruturalmente baixas, a gente precisa ter claramente uma confiança de que as contas públicas vão se manter estáveis, sem déficits nominais crescentes, que era o que a gente vinha observando na década anterior. Tá? O problema é que a gente ainda não tem certeza se isso vai continuar, ainda mais com o estrago que a pandemia está fazendo nas contas públicas, né? Sim. Então, assim, ainda que seja a questão da pandemia seja conjuntural, ainda não há clareza se estruturalmente nossas contas públicas vão ficar estáveis para ter taxas de juros baixas de forma duradoura, o que você naturalmente tende a baixar a taxa social de desconto calculada quando for recalculada daqui a 1, 2 anos, por exemplo. Tá? A ideia é recalcular a taxa social de desconto de 4 em 4 anos, algo assim, tá? Uhum. Ela não muda tanto assim, não, tá? Então, por isso que a nossa taxa deu alta, porque ao colocar um projeto novo, ele fatalmente vai deslocar algum projeto privado, tá? Perfeito. A nota técnica explicando, ela é bem mais elaborada do que isso que eu expliquei aqui, ela considera também a poupança externa, mas que também não é muito elástica, assim, não há um aumento tão claro, tão rápido assim de poupança externa quando você demanda mais capital, não, tá? Perfeito. Fabiano, sabe que eu nunca vou esquecer, uma vez você me falou o seguinte: uma coisa é a gente calcular o custo-benefício do projeto e a outra coisa é você fazer uma análise comparativa da parceria, né? Supondo aqui que eventualmente estejamos comparando um investimento diretamente realizado pelo governo e na outra ponta um investimento que seja realizado, suponhamos, por uma PPP ou por uma concessão. E aí você me ensinou isso, quer dizer, o pouco que eu consegui, né, absorver do muito que você me ensinou, me mostrava, enfim, que são estudos importantes e que aí está um caminho para a análise do tão falado value for money, né? Então, me conta um pouquinho disso aqui para partilhar isso com os nossos ouvintes. É que o termo value for money no Brasil, ele foi muito associado a essa comparação entre fazer um projeto via obra pública ou fazer via parceria, concessão simples ou patrocinada administrativa. Tá? Só que value for money é custo-benefício, ele é um termo genérico. Análise custo-benefício, a gente sempre enfatiza também, análise custo-benefício socioeconômica, pela ótica da sociedade. Porque a gente faz análise custo-benefício o tempo todo, na vida privada. Vai comprar um carro, vai comprar um apartamento, você faz uma análise custo-benefício. Sim. Mesmo que sem formalizar isso, você faz na sua cabeça, você faz as continhas lá de vale a pena ou não vale a pena. Value for money é a mesma coisa. O conceito inglês do termo, tá? Sim. E no Brasil, o que no Brasil se acostumou a chamar de value for money é o que eles chamam, na Inglaterra, de public sector comparator, que é exatamente fazer a comparação custo-benefício. Aí pode ser pela ótica do caixa do governo, pode ser pela ótica socioeconômica também, se vale a pena fazer via obra pública ou fazer via uma parceria. Por quê? As principais diferenças aí são de quando a alocação de riscos é distinta entre obra pública e uma concessão, então você transfere, deveria ser pelo menos, né? Não necessariamente acontece no Brasil, você transfere muito mais risco para o parceiro privado numa concessão. O parceiro privado vai querer mais, vai querer cobrar por esse risco assumido. É natural, então vai ser, assim, elas por elas, para ser mais caro via parceria. Só que ao fazer parceria, principalmente se a forma de pagamento for
ao longo da execução do serviço que aquele ativo vai gerar, você faz um alinhamento de incentivos ao operador, de forma que você tanto reduz custo de construção, quanto garante que a qualidade e o prazo de execução dessa obra vai ser o melhor possível, porque é desse ativo produzido que toda a cobrança de tarifas futuras vai depender. Então, esse alinhamento de incentivos tende a reduzir o custo real de um ativo de infraestrutura em comparação a uma obra pública. Uma obra pública, o custo contratual tende a ser menor, tá, só da obra, mas geralmente tem um atraso, você demora mais a capturar os benefícios, a sociedade capturar esses benefícios, a possibilidade de renegociações contratuais que aumentam o preço até do próprio contrato acontece, a durabilidade daquele ativo tende a ser menor. E aí é essa comparação, que é o Public Sector Comparator, que aqui a gente tradicionalmente adotou como value for money. Não deixa de ser um value for money, só que value for money é muito mais amplo. Cabe para muito mais coisas do que só essa comparação pura e simples, que é uma comparação importantíssima de se fazer, apesar de que a gente quase não vai ter muito espaço fiscal mesmo para nem discutir a possibilidade de fazer obra pública, mas se a gente tivesse um processo institucional mais robusto, a gente poderia argumentar para fazer via obra pública, mesmo que seja a um custo de emissão adicional de dívida. A gente não tem essa institucionalidade tão madura ainda, então a tendência, não à toa a gente teve que passar uma PEC colocando o teto de gastos para obrigar as pessoas, os servidores, os políticos, os tomadores de decisão do setor público a ter que fazer escolhas que caibam no orçamento. Senão a gente só ia crescer o orçamento, o gasto, e não ia ter sociedade para tributar nesse nível. Ô Fabiano, a gente tem falado aqui, né, e acho que você está dando um show, uma aula, eu sempre falo isso, de ferramentas de planejamento, né? Então, quando você olha para a realização de uma política pública que passa por um investimento na infraestrutura, você lança a mão de todas essas metodologias para você poder planejar e priorizar aquilo que faz sentido para você atingir um determinado objetivo. Agora, recentemente, tive uma discussão, inclusive no âmbito de um projeto que a gente estava fazendo para o BID, sobre reavaliações periódicas dessa análise de custo-benefício. Chame de value for money, chame do que for, mas se seria possível nós fazermos com base em dados, e você mesmo colocou aqui, eu achei sensacional, você falou, a gente ainda não tem a maturidade suficiente, estamos caminhando, e acho que a PEC foi um bom exemplo aqui, para trabalharmos com dados reais, né? Lógico, você tem aí uma série de dados importantíssimos, mas ainda estamos caminhando para transparência desses dados, ainda estamos caminhando para consolidação desses dados e um amadurecimento até para o acesso a esses dados. Eu acho que você tem aí realizado um trabalho excelente no sentido de colaborar com isso. Dito isto, né, ainda estamos caminhando e possivelmente no momento da tomada de decisão, nós nos basearemos em dados do que está sendo projetado para ser feito no futuro. Uma vez que você realiza de fato aquele projeto e você consegue, numa análise ex post, olhar para o que o projeto de fato gerou e verificar se a curva é muito distoante daquela curva projetada, como a gente deve proceder, por exemplo, se houver de fato esse gap, né? Se houver de fato uma discrepância muito grande daquilo que foi projetado para o que de fato aconteceu. Existe um ponto na análise de custo-benefício, se ela puder ser feita a posteriori, em que eventualmente o gestor se depara com um ponto de não retorno, né? Com um ponto de dizer, putz, a gente não vai poder caminhar para frente com esse projeto, a gente vai ter que repensar a política pública. Quando e como isso acontece? Se é que acontece, estou aqui, né, para a gente estressar um pouco e discutir um pouco o que é possível fazer. A pergunta ela é bem complicada. Assim. Quando a gente está falando de política pública em geral, que são, por exemplo, gasto, mais despesas correntes, tá? Não são tanto investimentos. Essa discussão ela é muito mais pertinente do que infraestrutura. Tá? Quando o gasto é corrente,
todo ano existe uma nova possibilidade de você decidir se continua fazendo aquela política ou não, tá? Já há uma discussão que eu ouço pelo menos há 4 ou 5 anos no governo federal de se fazer esse tipo de avaliação sistemática e isso retornar para a decisão orçamentária mesmo, de alocação fiscal, tá? Ainda não se chegou a uma decisão sobre como fazer. A gente está colocando, o que tem sido feito são avaliações de programas, tá? Tanto que tem a Comissão de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, que é do Casa Civil, Economia e CGU, que participam, se eu não me engano, tá? E eles fazem avaliações de vários programas. Então, por exemplo, tem avaliação de vários subsídios tributários, tá? Isenção de imposto para o setor A, deu efeito positivo, não deu? Não é fácil fazer esse tipo de análise, mas você chega a alguma conclusão. Então, você pode avaliar Bolsa Família, regra do salário mínimo, pode tudo quanto é programa que envolva recurso fiscal ou abdicação de receita tributária, tá? Isso já está lá nessa comissão. O gargalo aí é a capacidade de análise, tá? Em infraestrutura, já é um pouco diferente, por causa das decisões. Uma vez que você toma a decisão de fazer um investimento e fez aquele investimento, aquilo é custo afundado, é sunk cost. Ou seja, o custo de oportunidade daquilo que você já gastou é zero. Você já fez, você não tem que fazer com aquilo mais. A não ser que seja alguma coisa que você possa retirar e vender, e tal, mas em infraestrutura geralmente é custo afundado mesmo. Então essas reavaliações, elas são análise ex post de projetos de infraestrutura, elas em geral são para retroalimentar o processo, não a decisão específica do projeto. Tá, Bruno? Você faz análise da implantação da ferrovia Norte-Sul. Já está lá, você não vai decidir desconstruir a ferrovia Norte-Sul, ela já está construída. Perfeito. Tá? Mas eu posso usar aquela informação para discutir se vou fazer a Ferrogrão, que é uma ferrovia que não começou a ser feita ainda. Tá? Uso a avaliação feita da ferrovia Norte-Sul para avaliar uma ferrovia que tenha o mínimo de similaridade, tá, com a ferrovia que você analisou. Tá? Esse é o principal uso de uma análise ex post em projetos de infraestrutura, diferente de políticas públicas em geral, que eu posso estar redecidindo todo o ano a alocação entre políticas. Tá? Perfeito. Tem uma outra coisa importante, que é uma análise meio ex post durante a fase de obra. Tá? Então, durante a fase de obra, você vai monitorando a execução e se estoura o custo a partir de determinado patamar ou atrasa demais, você pode reavaliar se vale a pena fazer aquele projeto ainda. Tá? No sistema de governança de investimento público do Chile, essa regra estourou em mais de 30% o custo previsto para até a etapa em que a obra está, ou atrasou em mais de... Aí a regra de atraso eu não vou saber de cabeça, mas ele tem um gatilho assim, atrasou em mais de X%, o projeto tem que parar e ser rediscutido se ele ainda vale a pena ser feito para a sociedade, tá? Se ele ainda tem retorno socioeconômico, tá? Esse é o modelo do chileno, é assim. O Reino Unido também tem uma regra parecida, aí o percentual que eu não vou saber qual é, tá? Coreia do Sul também tem, mas como essa característica do investimento ter o investimento já feito ser um custo afundado, ele não tem como reverter, em infraestrutura é muito mais importante você tornar mais robustas as análises, tá? Então, por isso que a gente instituiu o Plano Integrado de Longo Prazo de Infraestrutura, tá? Foi o decreto 10526 do ano passado, 2020, que ele juntou num comitê os Ministérios da Economia, Casa Civil, CGU, Meio Ambiente e todos os Ministérios Setoriais de Infraestrutura, tá? O Infraestrutura, que é de transporte, telecomunicações, Minas e Energia, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Regional. E nesse comitê vai ter que fazer a integração de todos os planos setoriais que o governo federal faz. E quando a gente está falando de investimentos que não são realizados
direto pelo Estado, mas sim realizados pela iniciativa privada, essa questão ainda é mais sensível, né? Então tudo vira ponto sem retorno, tudo vira ponto sem volta, porque no fim das contas você legitimamente, como setor privado, estimou um determinado ganho no longo prazo e, como você mesmo disse, avaliou o custo de oportunidade de se investir nisso, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente discute ferramentas nesses contratos público-privados de conferir certa flexibilidade para os contratos para que eles sejam aderentes, né, à realidade que se impõe, claro, desde que isso não gere aí uma afronta cabal à previsibilidade que é necessária para o mercado. Mas você sabe que enquanto você foi aqui me contando, né, de todos os procedimentos, das metodologias, eu lembrei de várias coisas, enfim, que li em alguns livros, inclusive num que eu adoro, que chama Simpler, né, do Cass Sustain, que ele fala, enfim, sobre comportamentos, e você foi aqui nos trazendo elementos muito concretos de como o comportamento ele molda avaliações econômicas, e eu adorei. E outra coisa que eu acabei aqui, né, conectando com todas as premissas e todas as análises que você foi aqui didaticamente nos trazendo, é sobre como a pauta do ESG, que é uma pauta cada vez mais frequente, né? Essas 3 letrinhas estão aí super em voga, mega na moda, e muitas vezes a gente não consegue atribuir concretude a cada um desses pilares. E você me trouxe aqui elementos muito interessantes que eu acho que, inclusive, vão viabilizar projetos também mais financiáveis, porque agora os bancos, inclusive, estão olhando para títulos verdes e outras formas também de você valorizar ativos que gerem externalidades que se sustentam nos pilares de meio ambiente, social e governança. Me fala, assim, né, se você pudesse, me fala como você avaliaria aí um potencial de desenvolvimento desse mercado em função dos dados que vocês estão trazendo sobre todos esses projetos aqui para a gente ir chegando ao fim da nossa... Infelizmente, isso é o fim da nossa entrevista. A abordagem que a gente está propondo, tá, de planejamento e análise socioeconômica, projetos de infraestrutura totalmente alinhada com a questão do ESG. Tá? Como se aplica isso? Na hora que a gente faz a avaliação socioeconômica de um projeto, você mapeia lá quais são os benefícios, quais são os custos do projeto. Mas, além disso, você mapeia quem vai capturar, que grupos dentro da sociedade vão capturar esses benefícios e que grupos vão arcar com esses custos. Tá? Então, um projeto de rodovia, tipicamente, o usuário da rodovia é o beneficiário por menor tempo de viagem, por menor consumo de combustível, por menor risco de acidente. A sociedade, indiretamente, porque ela vai ter um menor custo de transporte dos produtos que ela consome, mas em menor medida. E os custos são arcados tipicamente pelo contribuinte, tá? E ainda você tem impactos sociais locais, ambientais locais. Na hora que você faz esse mapeamento de quem se beneficia de cada tipo de benefício e de quem arca com cada custo, você começa a abrir oportunidade, por exemplo, para cobrar de quem se beneficia e também de títulos verdes, de toda a discussão de pagamento por serviços ecossistêmicos, tudo isso associado. Projeto de saneamento tem muito serviço ecossistema associado que pode e deve ser valorado e custeado adequadamente. Tá? Então, tem esse tipo de análise tem tudo a ver com a discussão de ESG. Tá? Então, ele vai bem em linha para ser bastante sucinto aí. E você estava falando de desenhos contratuais, de concessões e tudo mais uma vez. Gostei do título do livro, Simpler. Simpler. A gente está fazendo estimativa lá na frente. Eu não sei se a produção agrícola vai crescer como a gente está projetando, se as pessoas vão continuar usando o carro como usam. A gente está vendo aí, avião, não existe mais viagem a negócio. As viagens vão ser majoritariamente a turismo agora, tem que repensar. E aí, para que fazer contratos tão longos? Com 2, 3 ciclos de investimento. Faz de um ciclo só, deixa o segundo ciclo para o próximo contrato.
A não ser que esse investimento inicial seja tal que eu precise de 50 anos para remunerar esse investimento inicial. É o caso da Ferrogrão lá. Aparentemente, você precisa de 60 anos para remunerar o investimento. 90, não é? 99 anos, não é isso? Não sei, Não, posso enganar. não sei, acho que é 65 que eles estão prevendo, tá? Caramba. Mas assim, é muito longo. Agora, em rodovias, que é a vida útil do pavimento, lá é tipicamente 10 anos se for asfalto, 20, 25 se for cimento, se for concreto. Você não precisa fazer um contrato de 35. Faz uma rodada de investimento só, reduz o prazo do contrato e daqui a 15 anos você rediscute um novo contrato ao final dos 20 anos do contrato original. É muito mais racional e é muito menos arriscado para o próprio governo, que vai ter que ficar gerenciando, né, um contrato cheio de surpresas. Daqui a 15 anos a gente só vai ter surpresa, tá? E é muito menos arriscado para o investidor. E você provoca uma seleção adversa, né, se você tem muito risco no contrato. Vai vir quem tem mais habilidade para renegociar, não quem está a fim de ganhar dinheiro com o projeto em si. Né? Existe, já que você tocou nesse ponto, né, dos contratos mais curtos, e eu acho que esse é um tema até que a gente discute bastante aqui no InfraCast, ainda mais, em especial, com o advento de novas tecnologias, né, que a gente desconhece atualmente, mas que certamente vão ser uma realidade num futuro muito próximo. Então, realmente, a gente tem discutido muito essa coisa de encurtar os contratos. Existe alguma análise de custo-benefício, de externalidades, no cenário comparativo de você ter um contrato mais longo e não depender de um processo de relicitação do ativo ou de renegociação, que acho que sim é um custo também de governança, de tomada de decisão, não sei, estou te perguntando aqui, te provocando, tá bom, querida? Ou, enfim, na outra ponta dessa comparação, um cenário aí de, entre aspas, maior previsibilidade, afinal de contas você não vai depender desse processo, né? Então, qual seria o custo e o benefício de você no meio desse caminho? E olha, eu sou tendente também, assim como você, a ter talvez uma discussão sobre contratos mais curtos. Mas talvez a gente tenha que ir para essa fronteira de discussão dos processos de tomada de decisão para condução de novas licitações, condução de prorrogações contratuais ou, eventualmente, outras alternativas que sabe lá o que pode acontecer daqui a 15 anos, como você bem disse, tudo vai ser chute. Então, fica aí para a gente discutir como é que a gente faz essa análise do custo-benefício da decisão. Olha, vou colocar na listinha de estudos para a gente fazer, tá? Eu não conheço, pode ser que tenha alguns, tá? Eu não conheço um sistematizando especificamente isso, tá? Mas é algo interessante mesmo a você discutir. Claramente, quando eu trabalhava no setor privado discutindo contratações, compras privadas, fazia essa discussão do prazo contratual versus custo de ter que ficar fazendo processo abrindo processo de compra, tá? Então, a tendência era você fazer contrato de compra de insumos, não, faz logo de um ano, porque eu já negocio por esse travo por um ano aqui, tá? Então, porque o custo de ficar reabrindo era muito, muito longo. Mas assim, no setor privado, se esse era o principal custo, era para fazer um contrato de um ano, não era para fazer de 30. É verdade. É verdade. Ai, então, a minha expectativa é que o custo de reavaliar, de recontratar, de relicitar, ele tende a ser baixo, tá? E o risco de você ter surpresas negativas ao processo depois, negativo porque a simetria de informação joga contra o contratante setor público, né, em geral, nesse tipo de contrato. Tá? E ainda tem outra questão que é o viés até político das decisões para você alongar esse tipo de contratos, que o político que defende aquele projeto, seja ele bom ou ruim, quanto mais longo for o contrato, melhor para ele, porque mais tempo está garantido o benefício ao seu grupo de apoiadores políticos, que, em geral, por exemplo, usuários do projeto. Tá? Então, existe essa pressão para se alongar os contratos já. E não é fraca, é muito forte. Então, tem que botar. A gente tem que tentar contrabalançar pela essa racionalidade de que você está jogando
muita incerteza para dentro do contrato, que só vai aumentar o custo dele e reduzir concorrência na licitação, gerar seleção adversa e assim vai. Né? Sensacional, querido. Poxa, Fabiano, que aula isso daqui. Dava para passar a noite aqui discutindo. Eu espero que, enfim, você tenha gostado, mas eu adorei. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão ficar, enfim, muito, muito contentes com tudo isso que você nos trouxe aqui. Sabe que esse é o tema que todo mundo pergunta. Faltava mesmo um episódio. Você sabe quanto tempo eu tô querendo que a gente sente juntos para bater esse papo, para fazer essa prosa. Não foi em Espírito Santo, não foi em Brasília, mas foi nem em Minas Gerais, mas foi cada um aqui pela telinha, aproximando aí pela conectividade. Querido, muito, muito, muito obrigada. Adorei. Prazer foi meu. Eu sempre gosto de discutir esses assuntos e catequizar mais um pouquinho aí sobre o que a gente está tentando implantar. Sensacional. Obrigada.